ao problema que eu iniciei. Observe, primeiras ideias de funções. Então, a gente tem uma pergunta ligada com uma resposta. Para 1 quilômetro, 7,25. 2 quilômetros, R$10. 30 quilômetros, 87. Juntando com o que a gente já sabe de algumas ideias de função, a gente tem nessa construção um par ordenado, que podemos juntar hoje pergunta sempre, e Y a resposta. Então, no nosso caso, o X eram os quilômetros rodados e o Y o preço cobrado. O X é o primeiro valor do par, o Y o segundo valor do par. Concordam? Definição de função. Então, quando que a gente tem função, quando que não? Daí, no estudo dos diagramas, o que acontece? Eu vou ter dois diagramas conectados um com o outro, né? Vejam, eu tenho aqui a situação, o A para o P, o B com o Q e o C com o M e o N. Esse caso é de função ou não? Com certeza, não. Por quê? Porque, pelo que a gente viu no exemplo anterior, o que tínhamos? Tínhamos o quê? Que cada pergunta, uma única resposta. Cada pergunta, uma única resposta. Eu não tinha dois valores de resposta para o deslocamento de 2 quilômetros. Eu tinha um valor só, que era R$10. Então, esse é um caso que não é função. Então, nas perguntas dos exercícios, vocês vão ter que analisar os diagramas e determinar se é função ou não. Bem simples. Se a pergunta tiver duas respostas, não é função, de jeito nenhum. Porque, para ser função, cada pergunta tem que ter uma única resposta. Outro caso que não é função, sem resposta. Olhem o D, não teve resposta no preço. Então, quer dizer que, para ser função, cada pergunta tem que ter e tem que ser única. Então, função é uma relação, que é uma relação entre dois conjuntos A e B não vazios, tal que todo elemento X de A se corresponda, de acordo com a lei da formação, a fórmula do exercício, com um único elemento de Y. Função é uma relação entre dois conjuntos A e B não vazios, de tal que todo elemento de X se corresponda a um único elemento de Y. Então, esses dois exemplos que eu trouxe agora são de função. Observem, o N não foi usado, não tem problema, porque ele fazia parte do preço. Observem, a distância que tem que ter resposta para todos, e tem que ser única. No segundo exemplo, também é função. Por quê? Mas aqui chegam três respostas, porque não tem problema algum. Porque a condição é que cada pergunta tenha uma única resposta. Então, tem que ter resposta, não pode ficar sem. E também não pode ter duas respostas. Tem que ter resposta e tem que ser única. Certo? Definição de variáveis. O X era o quilômetro rodado, o Y, o preço cobrado. Então, essas variáveis, o X e o Y, elas têm nomes dentro da função. Então, se no exercício perguntar, determine as variáveis independentes, ou se perguntar, o tal número é independente ou dependente. Então, tudo que representar X vai ser independente. Vejam, o X é aquele que manda, aquele que pergunta. O que pergunta é a variável independente. O Y é a resposta. A resposta depende do que eu colocar no X,
certo? Então, observem, o y sempre é considerado a variável dependente. Ela depende do quê? Do valor do x, certo? Conjunto de partida é o conjunto que tem as variáveis independentes. Então, conjunto de partida é de onde sai a pergunta. O conjunto de chegada é o conjunto que apresenta possibilidades para variável dependente, certo? Vamos ver aqui. Nesse exercício, eu gostaria que vocês pensassem em casa qual vocês assinalariam. Olha, circule os diagramas que representam funções. O primeiro seria a função, analisem. O segundo, o sexto. Alguém quer me responder se o primeiro é a função ou não? Estou sozinha na aula? Não, estamos aqui todos. O teu áudio está cortando um pouquinho. Tá bom. O meu áudio? Ah, é a internet. Vamos fazer o quê? Não, agora voltando. Certo? Tem como eles me dizerem se o primeiro é função? Podem. Função ou não? Oi? Prof. Isabel, ali Estão me ouvindo, gente? Ali no chat eles estão respondendo. Oi. Não. É que eu não. Ao primeiro não? Certo, não é. O segundo? Não. O terceiro? Não. O terceiro? Esse? O terceiro, sim. Sim. O Sim. quarto? Sim. Sim. É para circular. O quinto? Sim. O quinto? O quinto é a função, gente? Agora ele Olhem o 2. O 2 é função? Não. E o terceiro é função. O terceiro não, o sexto. Então, confere. O primeiro, o segundo e o quarto não são funções. Continuamos. Domínio. Domínio é o conjunto de todos os valores que a variável independente pode assumir, ou seja, o conjunto de partida. Então, domínio é o que domina, é o que manda, certo? Como está meu áudio agora? Tá bom, prof, voltou normal. Pode ficar tranquilo. Tá bom. Me avisa daí. Função, domínio da função. Então, a gente pode representar por DF ou somente pela letra D. Não tem problema se a gente escrever só o D. Então, exemplo do táxi. A variável independente do x pode assumir qualquer valor positivo. Se vocês lembrarem, no táxi, a gente tinha a quilometragem para o x. Então, quer dizer que o domínio são todos os valores positivos, porque quilometragem negativa não tem sentido nenhum. Então, nesse caso, do exemplo do táxi, o domínio seriam todos os reais positivos sem o zero. Por que sem o zero? Porque se fosse 0 quilômetros, eu não ia precisar do táxi, concordam? Então, domínio é a pergunta, é o X. E contradomínio é o conjunto de chegada, formado por todos os valores possíveis para a variável dependente. É o conjunto, esse conjunto é o definido no enunciado. Então, entretanto, não deve estar, quando não estiver definido, é o conjunto maior que a gente conhece, o conjunto dos números reais. Então, olhando no exemplo do táxi, o que a gente percebe? Que o conjunto para os valores do y pode ser qualquer valor cobrado. Por isso, a imagem daquele exemplo são todos os reais
todos os reais, o contradomínio. E agora a gente vai falar da imagem. Imagem é a resposta, que é a variável dependente. A gente pode representar por IMF ou somente por IM. IMF seria a imagem da função, mas a gente também pode escrever só IM. Então, todos os elementos da imagem estão presentes no contradomínio. Vamos ver um exemplo aqui mais prático. Então, o que seria o domínio? Olhem, o conjunto A. Todos os elementos do conjunto A, o domínio. O conjunto B é o quê? O contradomínio. O conjunto B, todo ele é o contradomínio. A imagem só os elementos que foram usados do contradomínio. Então, ficou bem claro aqui? Então, domínio é a pergunta, imagem é a resposta, contradomínio é de onde eu tiro a resposta. Todas as funções sempre vão ter essa parte aqui no início, que ela é do A para o B. Assim eu sei que o domínio é de onde sai a setinha. Domínio é a pergunta. O contradomínio é o B, mas não quer dizer que eu vou usar todo o B. Portanto, a imagem é só o que eu relacionei, só o que eu consegui obter fazendo cálculo. Outro exemplo, qual é o domínio? O conjunto A, certo? Podia ter escrito aqui, não vi, eu podia ter escrito conjunto A. Por quê? Se ela é uma função, todos os elementos do A têm uma única resposta. Ó, tá dizendo aqui que ela é uma função. Então, contradomínio, todo o conjunto B. Imagem, só o que foi usado do contradomínio. O D não faz parte da imagem. Exercício. Qual é o domínio? O conjunto A. Concordam? Ela é uma função, porque todos os elementos do conjunto A tiveram respostas no conjunto B. O contradomínio, o conjunto B. Por quê? Porque todos os elementos possíveis de resposta fazem parte do contradomínio. Qual é a imagem? Bom, a imagem daí não vai ser todos os do B, todos os elementos, só vão ser o quê? O 0, o 1 e o 16. O 0, o 1 e o 16. Quando a pergunta vier, f de menos 2, olhem no exemplo de baixo da letra E. Menos 2 é o x, menos 2 é o y, a pergunta. Qual é a pergunta do menos 2? Que resposta ela obteve? 16. Então, f de menos 2 igual a 16. Quando a pergunta for f de x é 16, então, f de x ou y é a mesma coisa. Então, se a gente tiver escrito f de x ou y, é a mesma ideia, a mesma definição. Então, se a f de x for 16, quais são os valores que eu tenho de pergunta do x? Pode ser menos 2 ou 2. Um outro exemplo. O frete cobrado por uma transportadora para levar uma mercadoria de um estado para o outro é composto de uma quantia fixa de 62 e R$ 5,00 por quilo. Se Y é o valor do frete e X o número de quilos transportados, pede-se o frete a ser pago é função no X de quilos transportados? Não. Claro que sim. Então, sim, por quê? Porque o preço varia conforme os quilos transportados. Sim? A segunda pergunta. Qual a lei matemática que define a função? Observe, a fórmula. A lei é a fórmula. Então, tem uma quantia fixa de 62 e mais R$ 5,00 por quilo. Então,
Y, a variável que fica dependendo, fica sempre Y ou f de x, igual a parte fixa, mais R$ 5 por quilo, R$ 5 vezes x. Quanto se pagará pelo frete se a carga custou R$ 100? Se a carga pesou, 100 quilos. Então, 100 quilos é o quê? O X quilos, quer dizer, é o valor do X. Então, aqui onde tem o X, o que a gente vai fazer? Colocar os R$ 100, os 100 quilos. Substituindo, eu vou ter o quê? Eu vou ter um cálculo onde acontece 62 mais 5 vezes 100, 562. Então, vejam, lá no nosso problema estava definido que Y é o valor do frete. Então, nessa situação, o Y vale, então, reais, 562. Quantos quilos foram transportados? O que é os quilos? Os quilos são os X. Agora eu quero saber a imagem, se o domínio foi 82. Não, desculpa. Eu quero saber o X, o domínio, se a imagem foi 82. Então, onde eu vou representar o 82? Aqui no Y. Então, 82, nós vamos ter daí uma equação do primeiro grau. Na equação do primeiro grau, a gente troca o valor de membro, trocando o valor de membro, ele troca a operação. Então, estava somando 62, veio para o lado esquerdo, menos 62. 20. O 5 está multiplicando o X, logo ele passa dividindo. 20 dividido por 5, 4. Então, quantos quilos? 4 quilos. O que é o quilo? O domínio. O que é os 562? A imagem, certo? Ficou fácil de entender ou não? Depois vocês vão me perguntar. Então, vocês nos exercícios vão receber uma função e uma série de cálculos, perguntando f de menos 2. O que eu faço com o menos 2? Vou substituir o valor do x. Ó, a prof já fez aqui. Menos 4 vezes menos 2, mais 8, mais o 3, que estava ali fixo, 11. Se a pergunta vem dentro do parênteses, quer dizer que é o valor do x. Então, na função, a gente troca onde tem o x. Vai fazendo o cálculo normalmente. Então, a f de 0 é 3. Quer dizer, o domínio é 0, a imagem é 3. Quando tem fração? Quando tem fração, lembra, multiplica de lado. Quando não tem nada no denominador, é 1. Multiplica, menos 8/5. Para somar a fração, vocês têm que lembrar que precisam do mínimo múltiplo comum. Qual é o mínimo múltiplo comum de 5 e 1? 5. Como faz o processo do cálculo do mínimo múltiplo comum? Você divide por 5 e multiplica por 8. Então, divide por 5, multiplica por 8, menos 8. 5 por 5, 1, vezes 8, menos 8. 5 por 1, 5, vezes 3, 15. Então, realizando a operação, 7/5. Se a f de x for igual a 2, bom, mudou a pergunta, perceberam? Olhem, agora quer dizer que eu vou trocar o valor da f de x. Lembre, a f de x estava no enunciado. Quando eu substituo o x é quando está dentro do parênteses. Quando eu substituo no f de x, vem uma igualdade. Faz o cálculo da equação, resolve. O que eu vou ter aqui? O domínio. Nos exercícios anteriores, eu tinha a imagem. Estão me ouvindo bem ou não? Tá bem claro, prof. Pessoal, Tá bem claro. tá.
Obrigada. Temos também um tipo de pergunta que vocês poderão achar mais complicado, mas não é, é bem simples. Olha, nós temos uma função e temos uma expressão para calcular. Quer dizer que primeiro eu vou calcular a f de menos 1, no segundo momento vou calcular a f de 2, substituindo o x. Lembrem, ó, quando vem no parênteses, o que eu tenho que substituir? O x. Então, eu vou ter que calcular a f de menos 1. Então, 3 vezes menos 1 ao quadrado mais 2. Cuidado que aqui a gente precisa respeitar a ordem das expressões numéricas. Primeiro eu faço o quê? Elevo ao quadrado, porque primeiro se faz a potência. Depois a multiplicação e só por último a adição. Cuidado com esse processo. Parece fácil, mas tem gente que se atrapalha. Então, eu pego 2 agora, substituo o x ao quadrado, realizo a operação da potência, depois a multiplicação, por último, a adição. No final, eu só somo os dois resultados, o valor do 5 mais o valor do 14. Agora, nós vamos trabalhar com uma parte de domínio não declarado de funções. Essa parte, provavelmente, vocês não tiveram no nono ano. Talvez alguma noção, assim, mas não trabalharam com muita ênfase. Então, no domínio não declarado de funções, só vem a pergunta da função e daí eu tenho que determinar o domínio. Eu não tenho que substituir nada no f de x, nada. Eu só tenho que pensar numa situação que a gente já viu quando estudou os conjuntos numéricos. Não existe nos reais qual situação? A raiz par de negativo, certo? Então, ó, o segundo caso que eu estou mostrando aqui, a gente tá fazendo... no segundo caso, eu vou explicar da raiz, ó. Então, não existe raiz par de negativo e nem a divisão por zero. Então, nesse caso aqui, que a gente vai ver agora, eu tenho que lembrar que, como não tem divisão por zero, só me concentrar aqui. Se não tem divisão por zero, como apareceu um x mais 1, estão vendo x mais 1? Se eu colocar menos 1 no lugar do x, o que vai acontecer? Vai dar uma divisão por zero, número 1 dividido por zero. Então, o que eu faço? Ó, é bem simples. Notei que tem x no denominador. A prof escreveu aqui um roteiro para vocês seguirem. Ó. O denominador deverá ser diferente de zero. Então, eu esqueço o que tem no numerador, só me preocupo com o denominador e calculo ele diferente de zero. Qual será o domínio? Todos os reais menos o número menos 1, aquele que eu encontrei. Vamos ver um exemplo. Olha, nessa situação aqui, tem denominador x? Não. Se não tem denominador x, quer dizer que o denominador é 1. Se é 1, essa expressão, qualquer valor que eu colocar no x, o domínio será sempre reais. Então, eu não preciso fazer cálculo nenhum. Observe, eu coloco domínio igual reais. Nessa situação, eu já observo, olhem, tem x mais 6. Bom, então x mais 6 tem que ser calculado diferente de zero. Então, o x tem que ser diferente de menos 6. Logo, domínio, todos os reais, menos o número menos 6. Voltamos para o segundo caso. O segundo caso tem variável dentro de uma raiz par. Observem, a raiz é a raiz quarta. Essa raiz quarta não aceita números negativos no seu radicando. Radicando é o que a gente tem dentro da raiz. Então, agora muda. Agora eu vou prever, eu não vou prever a negação. Eu vou prever o que eu posso encontrar ali dentro. Então, observem, eu não vou usar a raiz, eu vou me preocupar só com o que tem dentro do radical.
Olhem, o que eu tenho dentro do radical é x mais 1. X mais 1 só pode ser positivo. Esse positivo, no cálculo, se transforma em maior ou igual a zero. Aí é só isolar o x, ó, x maior ou igual a menos 1. Logo, então, o domínio, usei a forma de colchetes, mas se alguém quer usar a dos conjuntos, x pertence aos reais, tal que, x maior ou igual a menos 1. Mas observem, se a raiz estiver no denominador, vai juntar o primeiro caso com o segundo caso. Então, o que muda? O que muda é que eu não vou pôr aquele igual. Observem, eu vou pegar o x mais 1 e vou calcular... Oi. A Maria Luísa está pedindo para te repetir ali a explicação que cortou o áudio. De qual? Da primeira ou da segunda? Da segunda. Da segunda. Tá, começamos então. Deixa eu só apagar o que eu tinha feito aqui. Então, o que eu tenho que observar é que agora eu estou falando da raiz par. Na raiz par, não existe definição nos reais para a raiz par de negativo. Por exemplo, eu não posso encontrar uma raiz de menos 49, por exemplo. Menos 49 não existe nos reais. Lembra que a gente definiu lá quando estudou os conjuntos numéricos, que daí tinha dois casos que não existiam? A divisão por zero, não pode existir divisão por zero, e também não existe raiz par de negativo. Então, observem, como aqui eu tenho uma raiz quarta, ela é uma raiz par. Dentro da raiz par, não aceita números negativos no seu radicando. O radicando é o que fica dentro da raiz. Então, o que a gente faz para calcular? Pega só o que está dentro da raiz, ela não participa do cálculo, e calcula maior ou igual a zero. Por que maior ou igual a zero? Porque maiores ou iguais a zero são os números positivos. Então, eu vou ter que x tem que ser maior ou igual a menos 1. Logo, o domínio são todos os números do menos 1 ao mais infinito. Quem preferir dar a resposta com x pertence aos reais, tal que x maior ou igual a menos 1. Essa mesma raiz, ela pode aparecer no denominador. Se ela estiver no denominador, o que vai mudar no cálculo é que não vai ter o sinalzinho de igual. Observe, eu só posso calcular x mais 1 maior que zero. O zero não faz parte, não pode assumir o denominador, porque daí junta o primeiro caso com o segundo. No denominador não pode ter zero. Então, da mesma forma, depois que eu termino, eu digo que o domínio são os números menos 1 ao mais infinito. Observem que antes o colchete estava voltado para o número, fechado, que significa igual. Já na segunda, ele fica aberto. Quando nós encontrarmos uma raiz de índice ímpar, não tem restrição nenhuma. Domínios são todos os reais. Quando eu encontrar uma raiz de índice ímpar no denominador, bom, não vai ter problema com a raiz ímpar, mas vai ter problema porque tem letra no denominador. Então, quando a raiz ímpar estiver no denominador, o que a gente faz? Calcula como a primeira condição, x mais 1 diferente de zero. Então, o domínio são todos os reais menos o número 1. Quando a função não se apresentar em nenhuma das formas anteriores, o domínio, eu quis dizer assim, que se não tiver raiz e não tiver denominador x, o domínio são todos os reais. Todos gostam quando eu coloco na prova esses dois casos, porque não tem cálculo nenhum, é só colocar reais. Essa é a questão certa da prova. Um resumo. Então,
Se tiver só a função, sem denominador, sem raiz, resposta, todos os reais. Se tiver o x no denominador, o domínio são o x, a expressão que tiver aqui tem que ser diferente de zero. Se a raiz for par no numerador, vejam, o numerador, ela está no número, então eu calculo o que tem dentro da raiz, vejam, a raiz não participa. Eu calculo o que tem ali, maior ou igual a zero. Se a raiz estiver embaixo, no denominador, bom, se ela estiver no denominador, não vai o sinalzinho de igual ao que muda. Se a raiz for ímpar, no numerador, não tem restrição nenhuma, todos os reais. Mas se ela estiver no denominador, eu preciso calcular a condição do diferente de zero. Exemplos, então, eu já falei desses dois antes. Agora aqui mais um de raiz par. Lembrem, eu pego o que tem dentro da raiz, calculo maior ou igual a zero. Domínio todos os números depois do 2. Então, do 2 ao mais infinito. Se a raiz estiver no denominador, só pega o que tem, ó, o numerador não foi usado para nada, só o denominador. Maior que menos 5. Todos os números maiores que menos 5. Se a raiz for ímpar no numerador, não faz nada, só responde reais. Mas, se ela estiver... Ih, aqui acho que me passei. Aqui teria que ter um denominador, assim. O y deveria estar aqui, igual. Então, se a raiz ímpar estiver no denominador, o que que a gente faz? Calcula o que tem embaixo, diferente de zero. Para vocês estudarem no portal e também no WhatsApp, vocês vão receber as instruções. Primeiro, a assistir aula. Segundo, resolver os exercícios que tem nessa atividade 2, na aula 2 que está no... Comecem nessa ordem, que daí vocês vão ter mais segurança para fazer depois os exercícios da apostila. Então, façam primeiro os exercícios que estão na atividade, nesta atividade, que está lá ou no WhatsApp ou no portal. Depois vocês vão ler e confirmar. Oi. Prof, a Amanda precisa saber, nesse caso tem raiz no numerador, tem que fazer aqueles cálculos para transformar um numerador em número divisível? Diz para ela que eu já, quer dizer, Amanda, logo eu vou encerrar a apresentação da tela e daí eu vou para o quadro e eu tiro a tua dúvida, tá? Daí, no terceiro passo, eu quero que vocês leiam as definições que a apostila traz para confirmar o que eu expliquei aqui. E daí, que estão nas páginas 34, 35 e 36. Depois, façam os exercícios, observem, são bem pouquinhos, não tem muitos. É bem rapidinho para fazer. E depois, no caderno de atividades também. A gente está vendo só a primeira parte, tá? E se tiverem dúvidas, vocês peguem esse PowerPoint para olhar de novo no portal ou assistam a aula de novo. Agora, então, eu vou para o quadro. Eu vou para o quadro e a gente vai... Deixa eu cancelar a apresentação. Aí a gente vai tirar as dúvidas. Tenho quanto tempo? Oi, prof, tudo certo, Ana? Quanto tempo? Oi? Quanto tempo de aula eu tenho ainda? Pode ser mais 15 minutos? Pode. Tá. Então, só para a gente não se estender muito. Pode ser mais 15? Se eles tiverem... O meu áudio como que tá? Tá, para mim tá ok. Deixa eu pedir para os alunos no chat. Tá bem nítido, Isabel. Para mim, tá tudo certo.
Tá. Então, Tá, obrigado, vejam Regiane. aqui. Nós temos aqui a f de x igual a x mais 3. Então, se pedir para vocês montarem ou ligarem ou resolverem o diagrama, vocês vão pegar o valor do x, que é menos 1, vão substituir, eu fico na frente, substituir, vocês vão encontrar 2. Quer dizer, eu vou ligar o menos 1 com o 2. E essa parte não tem muito problema, porque no nono ano a gente trabalha bastante isso, certo? O domínio, então, o domínio é o conjunto A, o contradomínio, o conjunto B, todo ele é o contradomínio, mas a imagem é só os elementos que foram resposta. Professor Isabel, Oi. um pouquinho Fala, mais à Regiane. esquerda, é que eles estão tendo dificuldade de visualizar o cálculo. Melhorou, Agora centralizou melhorou? mais. Certo. Então, a imagem, o 2, o 3, o 4 e o 5, certo? Imagem é a resposta. Isabel, a tua imagem... O contradomínio, todo o conjunto. Tá bem ruim a imagem, prof. Tá bem assim? Desfocada? Tá desfocada. Será que eu tenho que sair e entrar de novo, Paulo? Tem bastante oscilação na internet, né? Mas isso tudo é normal dentro das reuniões, enfim. Agora tá ok. É que ele cai e volta. É esse horário que me traiu ontem, Isso. né? Agora voltou, Isabel. Esse horário. Tá bom? Sim. Tá. Posso continuar? Tá. Regiane, qualquer coisa Domínio, tu então. avisa ela, por favor. Oi? Sim. Tá. O domínio, então, é o A, todos os elementos. A imagem é só o que foi usado. E se a pergunta for f de 1, olha, o 1 está ligado com o quê? Com o 4. Então, o domínio é 1, a imagem é 4. O domínio é a pergunta, a imagem é a resposta. Se eu tenho que o f de x é 5, quer dizer, está me dizendo assim, que a imagem é 5. A imagem do quê? Do x, que é 2. Ficou claro esse exercício? Alguma dúvida nesse exercício? Liguem o microfone e falem com a prof. Nesse exercício, alguma dúvida? Prof, eu não consegui acompanhar o exercício, a resolução dele, porque a internet travou a tua. Tá. A imagem... minha, eu sei. E agora? Não tá. Agora tá ruim ainda? Tá um pouco travada ainda, prof. Então, quem sabe vocês esperam uns 2 minutinhos que eu saio e entro de novo, que antes funcionou, tá? Me aguardem aí. Agora, estão me vendo? Tá bem agora. Tá bem, pode continuar, prof. Amanda, tá me escutando? Amanda. Agora sim, prof. Daí, então, esse aqui, você acha que entende sozinha? Tem alguma dúvida aqui no que é domínio, que é imagem, contradomínio, f de 1 é 4, f de x igual a 5x é 2. Tranquilo? Sim, eu vou dar uma olhada nos cadernos do ano passado também, prof, até para copiar alguma coisa esse ano. Mas então, o domínio é sempre a pergunta. A imagem é o que foi usado de resposta. O contradomínio, todo o conjunto B. Quando nós tivermos
perguntas que tem que calcular. Vamos ver se ficaram dúvidas nesse tipo de pergunta. Por exemplo, diz assim, dada a função f de x igual 2x menos 7. E daí pergunta, letra A, f de 2. O que eu faço com o número 2? Substituo o x. 2 vezes 2, entre o número e a letra sempre tem multiplicação, menos 7. Então, primeiro a multiplicação, depois a subtração. 4 menos 7, menos 3. Se na pergunta tiver f de x igual a 2, o que eu faço daí? Eu pego a função que me deram, 2x menos 7, e igualo a 2. Viram a diferença? Aqui está substituindo o x. E aqui está igualando a função a 2. Quer dizer, é a imagem que é 2. O que eu vou encontrar aqui? Vou encontrar o valor do x. Então, se está subtraindo 7, vai para o outro lado, mais 7. 2x igual a 9. Logo, o x vai ser 9 sobre 2. Tudo certo? Prof, Então, nós temos 2 minutos para encerrar. Quantos? 2. 2? Tá, então a parte mais difícil que é de funções, em 2 minutos, vamos lá. Se y, eu tenho que determinar o domínio. Se for y igual a x mais 2, domínio todos os reais. Certo? Se y for igual a 1 ou qualquer outra função no numerador, vamos por aqui, 2x sobre x mais 2. Bom, 2x não tem problema algum, mas x mais 2 tem. X mais 2 tem que ser calculado diferente de zero, logo x diferente de menos 2. O domínio, todos os reais, menos o número menos 2. Caiu fora? Certo. Não, tá tranquilo, pode continuar. Se aparecer uma raiz, essa raiz sendo par, eu vou ter que me preocupar com o que tem dentro. E dentro só pode ter número positivo. Então, eu calculo o que tem ali, maior ou igual a zero. X tem que ser maior ou igual a menos 2. Se não quiser montar a solução com intervalo, também pode deixar só x maior ou igual a menos 2. Se essa raiz ela estiver no denominador, se ela estiver assim, 4x sobre raiz de x mais 2, ó, é uma raiz par, raiz quadrada. Se ela é raiz par, no denominador tem que calcular só maior que zero. Aqui a gente calculou maior ou igual, aqui a gente vai calcular maior que zero. Aí, nós vamos ter que x tem que ser maior que menos 2. Maior que menos 2 é a resposta. Se a pergunta tiver raiz cúbica de x, não tem problema nenhum com ela. Domínio todos os reais. Mas se a raiz estiver no denominador, então esse x tem que ser diferente de zero. Certo? Provavelmente, depois que vocês fizerem os exercícios, a gente vai se encontrar numa aula como a de ontem e corrigir um por um. Como não são muitos, dá para a gente corrigir todos, certo? Não sei, falem alguma coisa, me digam o que vocês precisam. Entenderam? Lembraram? Pessoal, podem abrir o microfone e conversar um pouquinho com a prof. Eu não entendi essa última. Ninguém quer falar? Prof, Oi. eu vou estar parando a gravação aqui porque eu preciso ir para outra aula. A Regiane vai seguir contigo aqui, tá? Tudo bem. Aí vocês podem seguir até o horário que os alunos